Olá, eu me chamo Aline Bueno Vilas Boas, estou concorrendo ao cargo de professora de Educação Física. Então, em meu plano de aula, eu imaginei uma turma de nono ano, na qual eu trabalharia ginástica de conscientização corporal, pilates e solo. Então, como objetivos, até o fim da aula, espera-se que o aluno saiba o que é ginástica de conscientização corporal e que ele consiga experimentar e fruir essa prática. Inicialmente, eu colocaria esse slide e perguntaria a eles se eles já viram alguém praticando alguma dessas modalidades, se eles já tiveram contato através de filmes ou de redes sociais, ou alguém na casa deles faz alguma prática parecida com essa, se ele já experimentou. E então, através dessa conversa e dessa troca, nós chegaríamos ao consenso que as três práticas têm em comum o fato de serem ginásticas de conscientização corporal, que são as ginásticas que visam uma melhor percepção de corpo, né? Então, como o próprio nome diz, ela busca a consciência corporal melhorada aí para o indivíduo. O indivíduo é visto como um ser uno, indissociável, e essas práticas elas buscam o equilíbrio dessa pessoa. São práticas aí milenares, né? Principalmente os países orientais têm bastante tradição. Hoje, a gente aqui do Ocidente já incorporou essas práticas no nosso cotidiano também e elas são amplamente divulgadas. São feitas geralmente com movimentos lentos e suaves. Então, aqui a gente tem três práticas: o Pilates de solo, o Yoga e o Tai Chi Chuan. Eu proporia agora aos alunos conhecerem um pouco mais do Pilates de solo comigo através de um game chamado Game Lattes. Então, para a gente estar fazendo Game Lattes, proporia aos alunos estarem se dividindo em trios ou quartetos, escolherem o nome da sua equipe, o líder da sua equipe, o guardião do tempo da sua equipe, que seria a pessoa responsável por monitorar o tempo de cada missão, e o guardião das memórias, aquele responsável por tirar fotos, fazer vídeos, por guardar as memórias do seu time. Para a gente fazer o Game Lattes, eles vão ter consciência de que, ao final, eles vão estar recebendo um presente surpresa, que no caso vai ser uma visita a um estúdio parceiro da escola para eles estarem fazendo uma aula de pilates nos aparelhos. Então, a gente vai para a missão número 1. Na missão número 1, é bem interessante que eles vão fazer uma pesquisa para eles conseguirem responder ao formulário. Então, esse QR Code ele vai remeter os alunos ao formulário no qual eles vão estar tendo que pesquisar para eles responderem. Então, algumas regras, né? Não pode colar de outra equipe, pode pesquisar no celular e tem o tempo de 7 minutos. Esse formulário, ele vai nos falar um pouquinho, né, sobre a história do Pilates, sobre as ginásticas de conscientização corporal. Vou abrir ele aqui para nós olharmos, então. Então, vai ser bem interessante que o aluno faça essa pesquisa e que ele descubra alguns pontos principais que a gente vai estar retomando com eles. Então, por exemplo, o precursor aí do Pilates, que é o Joseph Pilates. Aqui tem um pouco da história do Joseph Pilates, que é bem interessante ser explorada com bastante calma, né, pelo professor. Então, o Pilates ele era uma criança alemã que tinha muitos problemas de saúde. E o que acontece? Desde cedo ele faz exercícios físicos em virtude desses problemas que ele tinha. E ele apresenta um desenvolvimento físico muito bom. Ele é filho de uma naturopata e de um ginasta. Pilates, quando ele é jovem, ele se muda para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, após 2 anos que ele estava lá, começa a Primeira Guerra Mundial. E aí, os alemães que estão lá, eles são considerados como inimigos e eles são presos e levados a ilhas, né? Nessas ilhas que Joseph Pilates desenvolve o método dele de exercícios que ele chama de contrologia. Então, aqui temos várias possibilidades de exploração aqui com os alunos, né? Fala sobre as referências do Pilates, sobre as questões de benefícios da prática do Pilates, sobre a questão que o Pilates pode ser praticado sem nenhum equipamento e pode ser praticado com equipamento. E aí os alunos vão responder o formulário, enviar, né? E a gente vai estar corrigindo com eles e comentando sobre esse formulário ali, esclarecendo algumas possíveis dúvidas. Então, após a missão 1, vai ser atribuída a nota a eles, aí vem
uma missão bem bacana, que vai ser uma missão prática. Então, a missão 2, ela vai ter como objetivo praticar com o seu professor, no caso comigo, exercícios de pré-pilates. Então, vai somar até 10 pontos por participante que fizer a prática, dependendo do esforço do aluno. Então, inicialmente, seria interessante começar com os alunos em decúbito dorsal, para eles estarem fazendo alguns exercícios. Mas como você que está me assistindo está sentado, eu vou imaginar que você vai fazer junto comigo, então a gente vai fazer uma pequena amostra do que seria essa aula de pré-pilates. Então, olha só, você vai perceber como é que estão os seus pés. Estão os dois pés apoiados no chão? Como que está o seu quadril? Ele está numa posição neutra, ou ele está um pouco mais à frente, em retroversão ou anteversão? Como que ele está? Então, posicione seu quadril de forma neutra, tente perceber como é que está a sua coluna. Está numa postura adequada? Seus ombros estão calmos, relaxados? Então, os seus braços, eles estão ao longo do seu corpo? Faça de conta que tem um cabo de aço puxando os seus braços para baixo e tem um cabo de aço que puxa a sua cabeça para cima, dando sensação de alongamento, certo? Então, agora você vai colocar as suas mãos abaixo das suas costelas para a gente perceber como que você respira. Então, inspira profundamente e percebe onde é que está indo esse ar. Está indo mais na região abdominal? Está indo bastante aqui na região de pulmões? Como que você respira? Vou te ensinar agora uma respiração que ela é própria do Pilates, que ela tem como objetivo fazer a gente trabalhar o powerhouse, que é o centro de força do nosso corpo, né? Segundo Pilates, todos os exercícios que a gente vai fazer, a gente precisa dessa contração do powerhouse. Então, ela funciona da seguinte forma: você vai inspirar, quando você soltar o ar, as suas costelas elas vão se juntar, né? E você vai fazer de conta que o seu umbigo está sendo puxado para trás, encostando lá na tua coluna, e que você tem uma calça muito apertada, jeans, que você tem que fechar o zíper. Então, vamos lá. Inspira, soltei o ar, o umbigo foi lá para trás, eu fechei a minha calça jeans. Então, toda essa contração abdominal, ela vai acontecer a todo tempo nos exercícios de Pilates. E é bem interessante que o professor, de acordo com o tempo que ele tem e a disponibilidade aí que ele tiver, né, que ele perceba que o aluno está fazendo esse exercício com bastante qualidade, sempre a qualidade acima da quantidade. Aqui, como o planejamento tem que ser flexível, ele vai perceber se ele avança nos exercícios de pré-pilates ou se ele se atenha, por exemplo, à respiração, certo? Como essa respiração ela é feita em todos os exercícios, é interessante que ela esteja muito bem consolidada aí com os alunos. Então, após a missão 2, que são os exercícios, vem a missão 3, que também é bem bacana. Cada grupo vai pesquisar um movimento básico do Pilates solo para explicar para a turma. Aí as regras, um participante vai demonstrar e o grupo vai explicar. As equipes, elas precisam conversar com as demais equipes, porque não pode fazer exercício igual. Os exercícios iguais, eles serão penalizados. E eles têm o tempo de 10 minutos. Então, aqui entra a função do professor, enquanto mediador, de estar falando para eles, né, como que eles podem explicar, que exercícios que eles podem estar explorando e sanando as possíveis dúvidas. Já na missão 4, o professor vai pegar aqueles exercícios que os alunos previamente fizeram lá na missão 3 e vai explorar com todos eles da sala, fazendo esses exercícios de Med Pilates com todo o direcionamento e todo o cuidado possível, né? Então, até 10 pontos por participante, dependendo do esforço do aluno. Aqui eu coloquei alguns exemplos, umas possibilidades de exercícios para a gente fazer junto. Então, eu vou fazer só um, o Spine Twist, por exemplo. Então, você vai esticar os dois braços. Lá no braço direito, finge que tem um cordão de aço te puxando para o lado direito e no braço esquerdo, um cordão de aço te puxando lá para o lado esquerdo. Deixa seus ombros aqui para baixo, cabeça puxando para cima, dando alongamento. Inspira, solta o ar, não pode tirar a sua pelve aí da cadeira, tá? Não pode mexer, ela tem que ficar virada
em posição neutra, aliás. Você vai soltar o ar contraindo o abdômen, como a gente já aprendeu, e fazendo uma rotação de tronco. Inspirou, soltou o ar, virei para o outro lado. Inspira, solta o ar, o umbigo vai lá para dentro e fecha o zíper. Então, aqui temos várias possibilidades de exercícios que serão aí exploradas com os alunos. E a missão 5 seria um feedback em que a equipe vai se reunir, né? Os times vão se reunir e vão contar sobre a aula, os pontos positivos e negativos com relação tanto à aula quanto ao seu desempenho na aula. E aí, de forma individual, eles vão postar no Padlet, que é um instrumento, né? É um aplicativo, a sua opinião e vão interagir ali com os colegas. É interessante que essa avaliação ela seja feita ali de forma também coletiva no Padlet, né? Que vai propiciar para o professor se um feedback, se a aula dele realmente agregou, né? Se os alunos gostaram, conseguiram compreender o conteúdo. E para isso o tempo é de 10 minutos. E aí o professor vai ver se continua, né, com o game ou se ele encerra e fala quem que foram os vencedores. Vou tentar aqui compartilhar com vocês o Padlet, então, para vocês olharem. Então, olha só. Tem algumas perguntas norteadoras, e aí os alunos vão ler ali com calma e vão adicionar as observações deles, certo? Espero que tenham gostado. Até mais!